Galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Continuando nossa apostila de número 4, vamos entrar aí nas aulas de número 33 e 34, né, para continuarmos falando sobre a região Nordeste. Hoje, no caso, a gente vai, na verdade, começar a falar de algo que a gente já disse em outros momentos aí na nossa apostila, principalmente quando a gente estava estudando clima e vegetação da região Nordeste. Eu falei para vocês que o Nordeste, a região Nordeste, tem 4 zonas morfoclimáticas, né? A zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte, sendo que o agreste e o meio norte são consideradas áreas de transição. Hoje a gente vai começar a estudar especificamente com um pouco mais de calma, tá? Essas 4 zonas morfoclimáticas que compõem a região Nordeste. Inicialmente, hoje a gente vai estudar as duas primeiras, se a gente for parar para pensar no sentido litoral e interior, né? Começando pelo litoral e adentrando a região Nordeste ao interior. Então a gente vai começar hoje pelas duas mais externas, mais litorâneas, vamos dizer assim, né? Das zonas climáticas do Nordeste, que no caso aí são a zona da mata e o agreste. Então, pessoal, inicialmente, né, só para a gente fazer rapidamente aí um resumo do que nós vimos ao longo dessa apostila de número 4, nós sabemos que a região Nordeste é uma das 5 regiões político-administrativas definidas pelo IBGE, né, conforme a Constituição de 1988. No caso, a região Nordeste é aquela que tem mais estados entre as 5 regiões do Brasil, né, são 9 estados no total: Maranhão, Piauí, o Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o maior de todos, a Bahia. Falei para vocês que as capitais dos estados aí da região Nordeste, a grande maioria delas, né, quase a totalidade, na verdade, se encontra no litoral. A única exceção é a cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, que se encontra no vale do rio Parnaíba, né? Portanto, é uma cidade interiorana, não é uma cidade litorânea, tá? É a única capital do Nordeste que não é, que não é no caso litorânea. Outras questões que a gente já conversou sobre a região Nordeste, pessoal, é uma região que em termos aí sociais, né, em termos de aspectos demográficos, nós sabemos que é a região, no caso, que tem a menor, a pior, no caso, qualidade de vida entre todas as regiões do Brasil, né, no caso, o pior IDH, o pior índice de desenvolvimento humano entre as 5 regiões brasileiras, o que é explicado principalmente pelo fato do crescimento populacional nessa região ter sempre sido superior ao crescimento econômico, né? Portanto, aí o número de pessoas aumenta na região, só que a economia não acompanha esse crescimento populacional, consequentemente isso acaba aumentando a pobreza e a miséria na região. A gente evidentemente que destaca, né, dentre as regiões aí do Nordeste, né, a região mais pobre de todas, evidentemente é a do sertão nordestino, que sofre aí com o problema da seca, né? Um problema que a gente já estudou, já viu que é um problema natural, só que ao mesmo tempo é um problema aí relacionado ao que a gente chama de indústria da seca, né? Os políticos se aproveitam da população que sofre com a seca no sertão nordestino para conseguir votos e para conseguir verbas, no caso, é a chamada indústria da seca. Só que o sertão nordestino a gente vai estudar melhor na próxima aula. Hoje a gente vai, no caso, focar principalmente aí na zona da mata e no agreste. Mas lembrando então que a região Nordeste é uma região de baixa qualidade de vida, por mais que atualmente seja uma região que está se desenvolvendo bastante, né? Por conta de novos postos aí econômicos que acabaram surgindo nessa região. Hoje a gente vai falar de algum deles, tá? Alguns desses postos encontrados na zona da mata e no agreste. Pessoal, outras questões relacionadas à região Nordeste, a segunda região mais populosa do Brasil, né? Só fica atrás da região Sudeste. E, enfim, pessoal, mas vamos agora para o que a gente vai estudar hoje. Então, as zonas morfoclimáticas da região Nordeste. Pessoal, isso na verdade, de fato, aqui a gente já estudou isso, tá? A gente não é a primeira vez que a gente vai entrar nesse assunto, né? Então, do litoral em direção aí ao interior, nós temos a primeira das regiões, justamente a região litorânea aí que nós chamamos de zona da mata. Posteriormente, nós vamos ter uma zona de transição chamada de agreste. Depois nós temos o chamado sertão. Pessoal, por que o agreste é uma zona de transição entre a zona da mata e o sertão? Porque a zona da mata, como a gente já viu, como a gente já estudou, é uma região aí que tem um clima extremamente úmido, né? Que tem uma grande concentração de chuvas, principalmente no inverno, né? Só que de um modo geral é uma região bem úmida, né? Essa região justamente aqui do litoral nordestino que nós chamamos de zona da mata, que nada mais é do que uma expansão da vegetação litorânea que nós temos no Brasil, que em grande parte, né, é ocupada pela Mata Atlântica.
Mas vamos voltar. Então a Zona da Mata é uma região extremamente úmida. O sertão, por sua vez, a maior parte aí da região Nordeste, em termos de área, né? O sertão nordestino, como nós já estudamos, é uma área de clima extremamente seco, clima semiárido, com chuvas escassas e irregulares durante o ano, né? Portanto, pessoal, o que é o agreste? O agreste, essa zona aqui em laranja, nada mais é do que uma região de transição entre uma região úmida, que é a zona da mata, e uma região extremamente seca, que é a região do sertão. Esse, no caso, é o agreste. Depois do sertão, nós temos a última região morfoclimática aí da região nordeste, que no caso é o chamado meio norte. O meio norte também é uma região de transição. Por quê? Porque o meio norte ele está entre aí o sertão nordestino, que é seco, e a floresta amazônica, que é extremamente úmida, que se encontra na região norte do Brasil. Então, justamente aí, né, o meio norte ele acaba sendo a vegetação, a zona morfoclimática, né, morfobotânico-climática, que faz aí a divisão entre o sertão e, no caso, a região amazônica, né? Então, pessoal, 4 zonas morfoclimáticas no Nordeste, tá? 2 a gente vai estudar hoje, a zona da mata e o agreste. O sertão e o meio norte nós vamos deixar para estudar posteriormente. Sub-regiões nordestinas, então vamos lá. Primeiro de tudo, a zona da mata, né, a mais litorânea aí, a região onde nós encontramos a Mata Atlântica, no caso, né, é uma extensão da Mata Atlântica. A Mata Atlântica que a gente sabe que ela se encontra também na região sudeste, como nós sabemos, né, e também um pouco na região sul do Brasil. Então, continuando, pessoal, zona da mata é um clima que, como nós já falamos, é um clima extremamente úmido, é o clima chamado tropical úmido, né? Todo clima tropical ele tem sempre as mesmas características, né? 6 meses de verão extremamente quente e 6 meses de um inverno meramente ameno, tá? O que é um clima tropical úmido? Tropical, no caso, né, o da zona da mata nordestina, que é o clima tropical úmido. É um clima onde, no caso, as chuvas elas vão estar concentradas nos meses do inverno, nos 6 meses de inverno, tá? Que é mais ou menos, né, a época que nós estamos chegando agora. Então, na região aí, no caso, do litoral nordestino, a maior parte das chuvas elas vão se concentrar agora nessa época do ano. É diferente do clima tropical típico que a gente tem aqui, né, na maior parte do Brasil, nas regiões interiores e também numa boa parte da região sudeste onde nós estamos. O clima tropical típico, os 6 meses de chuva se concentram no verão e não no inverno. É diferente do tropical úmido da zona da mata, onde as chuvas se concentram no inverno. Vegetação dessa região, floresta tropical úmida, no caso aí a gente dá um nome para ela, é a Mata Atlântica, né, que nós encontramos aí basicamente em todo o litoral brasileiro, né, em outras regiões também do país, principalmente aí o interior da região sudeste e também da região sul do Brasil. Outras questões que a gente precisa destacar, pessoal, né? Lembrar que essa região da Mata Atlântica, como nós já estudamos, na verdade, também em outros momentos aí da apostila, é uma região, no caso, né, que ela é extremamente povoada, ela tem uma grande concentração populacional, assim como tem uma grande concentração industrial, econômica, o que ajuda a explicar o porquê que, no caso, né, da Mata Atlântica original, sobra muito pouco hoje no território brasileiro. Cerca apenas de 8% da vegetação original da Mata Atlântica ainda consegue, né, sobreviver aí ao avanço das atividades econômicas. Continuando, pessoal, essa região da Zona da Mata, ela sempre foi muito conhecida desde o período colonial, né? Desde o período, portanto, que o Brasil era uma colônia da sua metrópole, né? Que era Portugal. Ela sempre foi uma região muito conhecida por conta da produção de cana-de-açúcar. É uma produção que ela se fazia em grandes propriedades, que a gente chama de latifúndios. Geralmente se utilizava de muita mão de obra escrava e era uma produção voltada à exportação, né? Portanto, não ao consumo interno, mas sim ao consumo externo. Essa produção de cana-de-açúcar voltada à exportação, pessoal, né, em grandes latifúndios na região Nordeste, é um sistema agrícola que a gente chama de plantation. O que é o plantation? Plantation justamente é uma plantação de gêneros agrícolas tropicais, né, de regiões quentes, como é o caso da cana-de-açúcar, sendo plantados em grandes propriedades destinadas à exportação. Esses plantations de cana-de-açúcar, eles existiam na época colonial e existem até os dias de hoje, na região Nordeste, que é de fato aí na zona da Mata Nordestina, a região onde a gente tem a maior produção de cana-de-açúcar no nosso território, aqui no Brasil.
Outras questões que a gente precisa citar, pessoal. Existem duas cidades, na Bahia, no caso, tá? Que elas sempre foram muito conhecidas pela produção de cacau. Cacau que vocês sabem que é a matéria-prima de algo que eu acho que vocês gostam muito, que é o chocolate. O cacau, pessoal, produzido aí na zona da Mata Nordestina, ele no caso, né, teve épocas aí, né, de ouro do cacau, principalmente em duas cidades da Bahia, né, Ilhéus e Itabuna. Atualmente, tá, essa monocultura do café, essa plantação do café, desculpa, do cacau, tá, ela era considerada aí no caso uma agricultura decadente por conta de uma série, pessoal, de pragas, né, que estão assolando as lavouras de cacau, tá? Principalmente um tipo de praga que ela é chamada de vassoura de bruxa. Tá, é um tipo de. É uma praga que acaba pegando nos vegetais, acaba pegando na plantação de cacau e que inviabiliza a produção, entendeu? Então, infelizmente, né, a produção de cacau em Ilhéus e Itabuna, hoje na Bahia, ela diminuiu bastante por causa aí de algumas questões. Pessoal, outra questão que a gente precisa lembrar, Zona da Mata, como a gente sabe que é uma região litorânea, eu já falei para vocês que as grandes cidades do Nordeste do Brasil estão né, as grandes capitais, as capitais do Nordeste do Brasil se encontram no litoral. Consequentemente, a região da Zona da Mata, que é a região que fica no litoral aí, a região úmida, né, uh, da região Nordeste, é a região onde a gente tem a maior concentração de população e também de indústrias da região Nordeste, tá? Portanto, aí a densidade demográfica, a concentração populacional aqui na Zona da Mata é muito grande se comparado às outras regiões aí do Nordeste. Vamos falar agora do Agreste. O Agreste encontra uma zona de transição entre a Zona da Mata, que é úmida, e o sertão, que é seco, né, devido ao seu clima semiárido. Polo de informática, pessoal, nessa região aqui, onde passou a Agreste, na Paraíba, pessoal, existe a maior cidade da Paraíba, não é a capital do estado, tá? A capital do estado da Paraíba, como vocês sabem, é João Pessoa, mas a maior cidade, a maior região metropolitana é de uma cidade chamada Campina Grande. Em Campina Grande, pessoal, atualmente está um dos polos aí de conhecimento relacionado à informática, tecnologia da informação, mais desenvolvidos do país. Tá? Que é um polo tecnológico, um polo de informática, no caso, que se constituiu aí em Campina Grande, que é, na verdade, uma das maiores cidades da região Nordeste como um todo. Em termos agrícolas, pessoal, o agreste ele sempre foi utilizado, diferente da zona da mata, onde a gente fala em grandes propriedades, em latifúndios, no agreste sempre predominaram do ponto de vista agrícola, tá? A policultura em pequenas propriedades, ou seja, né, a plantação de vários gêneros agrícolas não é mais monocultura, é policultura. São vários gêneros agrícolas sendo plantados em várias propriedades menores, pequenas. Tá? O agreste, em termos agrícolas, sempre vamos dizer assim, né, que o agreste sempre se destacou em termos agrícolas pela policultura em pequenas propriedades, destacando aí, né, alguns produtos, feijão, milho, mandioca e frutas, sempre destinadas principalmente ao mercado interno. É diferente da zona da mata, onde a gente teve a produção em grandes propriedades, em grandes latifúndios, voltados à exportação. Então percebam a diferença aí, né, entre a estrutura agrícola da zona da mata e do agreste. Tá? Pessoal, aqui só mais algumas outras questões, tá? Que na verdade a maioria delas eu já falei para vocês, né? A zona da mata, ela nada mais nada menos é do que a porção da Mata Atlântica encontrada na região Nordeste, portanto aqui onde eu estou passando, né? O mouse, tá? Aqui no caso a gente está vendo a extensão original de toda a Mata Atlântica, né? Passando aí por todo o litoral, boa parte do litoral brasileiro, atingindo a região sudeste, atingindo boa parte da região sul e atingindo inclusive a região centro-oeste, né? A gente está falando da região nordeste, da zona da mata. A zona da mata nada mais é do que a região da Mata Atlântica encontrada aí na região nordeste. Como a gente já falou, clima tropical úmido, vegetação, principalmente a Mata Atlântica e alguns manguezais, né? Manguezais geralmente são áreas de encontro aí da água doce com a água salgada, né? Que geralmente acaba gerando um tipo de vegetação que tem, que tem as raízes aéreas, né? Que é uma vegetação justamente para se adaptar a uma área extremamente úmida e com muita concentração de sal, né? O que a gente chama de mangue, que também se encontra bastante aí no litoral nordestino. O solo dessa região, de uma parte da região, é um solo extremamente fértil, com grande acúmulo de matéria orgânica, um solo extremamente escuro, chamado solo de massapê.
por conta desse solo, inclusive, que a gente teve aí o grande predomínio, né, da produção de cana-de-açúcar no Brasil no período colonial e até os dias de hoje, aí na região da zona da Mata Nordestina. Além da cana-de-açúcar, a gente vai destacar também a produção de tabaco, pessoal, que é outro gênero agrícola tropical, produzido numa região da Bahia, que é uma região aí muito conhecida pela produção tanto de tabaco como pela extração de petróleo no litoral, que é uma região chamada de Recôncavo Baiano. É uma região bem importante aí dentro da zona da Mata Nordestina em termos econômicos, tanto do ponto de vista agrícola como do ponto de vista da extração de petróleo. Pessoal, forte presença do turismo nessa região do Nordeste aqui na Zona da Mata. Existem praias maravilhosas nessa região, né? E a gente destaca uma outra atividade econômica também, o Tecnopolo, que existe, né, no Recife, pessoal. Recife, como vocês sabem, capital do estado de Pernambuco, né? O que é o Tecnopolo? É um polo de alta tecnologia, onde geralmente a gente tem ramos industriais relacionados aí à informática e outras produções de alta tecnologia, tá? Geralmente em tecnopolos, além de você ter indústrias de alta tecnologia, você tem centros formadores de conhecimento, né, que geralmente são as universidades aí que formam, evidentemente, conhecimento avançado, tecnologia avançada. Né? Existe um tecnopolo, assim como em Campina Grande, na Paraíba existe um, em Pernambuco, em Recife, existe outro tecnopolo interessante a se destacar. Do Agreste, pessoal, eu só queria destacar mesmo, né, lembrar então que é uma zona de transição entre a zona da mata úmida e o sertão muito seco. Lembrar que em termos agrícolas sempre predominaram pequenas propriedades, minifúndios, né, onde eram plantados vários gêneros agrícolas, por isso que a gente chama de policultura. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês, né, um dos gêneros agrícolas que eram mais plantados aí no caso, eram e ainda são, né, mais plantados na região do Agreste, que é o chamado sisal. O sisal ele nada mais acaba gerando aí do que algumas fibras, né, que são utilizadas justamente como cordas para dar origem a vários produtos, né, principalmente produtos ou do vestuário ou produtos mesmo no caso de armazenamento, né, como vocês podem observar aqui, como se fosse uma espécie de pote, né, é bem utilizado também aí, né, através do sisal. Pessoal, exercícios da aula 33 sobre zona da mata, né? Então, primeiro ele pergunta aí, identifica as áreas 1, 2, 3 e 4, né, as quatro zonas morfoclimáticas aí da região Nordeste. A área 1 é o meio norte, a 2 é o sertão, a 3 é o agreste e a 4 é a zona da mata. Sendo que hoje nós falamos mais especificamente aí do agreste da zona da mata. 2. Por que a Zona da Mata recebe esse nome, Zona da Mata Nordestina? Né? Porque justamente é uma região que era originalmente coberta pela Mata Atlântica, como a gente já falou. Só que a gente sabe que, pessoal, da cobertura original da Mata Atlântica, como eu já mostrei para vocês, hoje sobra muito pouco, né? Ainda mais essa região aqui, onde a gente tem várias grandes cidades, aí, várias capitais no caso, né? No Nordeste brasileiro, no caso da Zona da Mata Nordestina. 3. Caracteriza o clima e as informações vegetais da Zona da Mata Nordestina. Clima tropical úmido, como a gente já falou, onde as chuvas são concentradas no inverno. Né? A gente tem um verão aí extremamente quente, tá? E no inverno é um inverno meramente ameno, né, pessoal? Na verdade é muito parecido com o inverno que a gente tem aqui. Não chega a ser um inverno frio de fato, né? Apesar que na região Nordeste o inverno lá é mais quente do que o nosso aqui, né? Então dá para imaginar que de um modo geral o clima aí na zona da mata é bem quente, né? Climas tropicais são climas quentes, né? Independentemente se você tem 6 meses de muito calor e 6 meses de inverno, esse inverno não chega a ser um inverno frio em momento algum, né? A gente não fica aqui, a gente não tem problema com neve, com temperaturas abaixo de zero, isso não acontece, né, pessoal? A gente tem um inverno muito pouco rigoroso, agora o nosso verão é muito quente de fato, né? Uh, Aí vegetação, no caso, que é outra questão que ele pergunta aí, né? Qual é a vegetação aqui que a gente tem na zona da mata? Principalmente a Mata Atlântica, como nós já conversamos, e alguns manguezais, como também aí nós já citamos. Descreva a agricultura na zona da Mata Nordestina. Predominam as grandes propriedades, os latifúndios monoculturais voltados principalmente para a exportação, que é o que a gente chama de plantations, destacando principalmente o plantation da cana-de-açúcar, né, que começou no período colonial e existe até os dias de hoje. Vamos falar sobre a agreste. O que é a definição de agreste? A área de transição entre a zona da mata úmida e o sertão nordestino semiárido.
2, o que são minifundos? São pequenas propriedades agrícolas, né, onde geralmente se pratica a policultura, ou seja, né, a produção de vários gêneros agrícolas e não apenas de um, como é a monocultura. 3, o que é policultura? Já respondemos, né, o cultivo de 2 ou mais produtos agrícolas. Beleza, pessoal? Muito obrigado.